Cada parto é um parto diferente, é como se fosse a primeira. Rebeca, meu amor, a mamãe tá tão ansiosa, ela chuta, quando ela escuta a voz do pai dela, ela chuta. Do que eu passei na gravidez dele, né, ocorreu tudo bem, dele ser prematuro e tudo, é uma vitória. Eu não estou podendo amamentar ele porque ele está na UTI, né? Aí eu não posso ficar tirando ele. Toda criança que vem ao mundo faz nascer uma mãe. Mesmo aquelas que já tiveram outros filhos são transformadas a cada gestação. É que o dom de gerar a vida possui a capacidade de renovar, de dar um novo significado à família. A maternidade é o caminho que vai do sonho à mais profunda realização de amor. Meus filhos são Maicon, Miguel e Gael. O primeiro foi o Maicon, que hoje está com 16 anos. Foi uma experiência e tanto, porque mãe de primeira viagem, né? E o segundo foi o Miguel. Eu já tinha mais ou menos uma experiênciazinha. E agora o Gaelzinho. Nenhuma das minhas gravidezes foi planejada. Mas todos foram enviados por Deus. E eu tive a coragem e eu, graças a Deus, nunca perdi nenhum, nem abortei nenhum. E foi assim. E hoje em dia eu posso dizer que eu sou uma mãe privilegiada, que meus filhos todos estão bem assim. Não me arrependo não de nenhum. Cada parto é um parto diferente, é como se fosse a primeira. Esse aqui foi como se eu tivesse sido a primeira vez que eu tivesse ganhando bebê ali. Praticamente passei a gestação quase toda deitada direto, né, descansando para me ter ele bem. Eu estava em casa, comecei a sentir umas 2h30. Aí eu só que eu não falei pra ninguém, eu fiquei, né, sentindo as dores de cólica e tal. Aí quando foi umas 4 horas, apertou bastante, aí eu vim. Aí quando eu cheguei aqui, ela tava com 7 centímetros, me internaram. Foi 7h59 eu tive ele. Foi bem dolorido, mas os médicos que estavam mais eu, os rapazes, muito ótimo, muito paciente, tiveram tanta paciência comigo, me tranquilizaram, na hora que eu queria ficar mais nervosa, eles me tranquilizaram e pronto, deu tudo certinho. A gente sente um pouquinho de medo, porque é normal, né? Todas nós mulheres sentimos medo, mas depois que a gente vai se acalmando e tendo uma equipe bem do lado da gente, conversando com a gente, pronto. Esse aqui nasceu com 4 quilos. 4 quilos, ai meu Deus. Quando eu penso, vem a dor todinha de novo na minha cabeça. Os outros tudo nasceram com 3, alguma coisa. São tudo meio mais ou menos grandinhos. Diz a mãe que é por causa do pai, né? Que é o pai que puxa o pai, que é grandão, que é o tamanho que fala essas coisas. Minha mãe aí é uma guerreira, viu? Cuida de mim, cuida dos meus filhos, me ajuda muito. Quem seria eu sem minha mãe? A maternidade escola Assis Chateaubriand é referência no atendimento obstétrico no Ceará. O serviço disponibilizado aqui tem a excelência reconhecida pelas próprias pacientes. 97% delas aprovam e indicariam a instituição, segundo a mais recente pesquisa de satisfação realizada com pessoas acolhidas na unidade. A maternidade, ela é essa instituição totalmente do SUS, que ela oferece, né, ao serviço, oferece à população esse desejo para que essa mulher venha ter esse bebê. A gente drena para cá aquelas pacientes que têm limites de idade, ou adolescentes, ou mulheres acima de 35 anos de idade,
pacientes diabéticos, pacientes obesos, hipertensos. Essas grávidas, né, em condições de risco e vai possibilitar, né, que ela venha a ter um tratamento adequado para que possa conseguir ter esse bebê. Paciente que tem problema cardíaco, tem um cardiologista para poder dar suporte. Tem paciente que tem alguma alteração genética, aí tem um geneticista para poder fazer a orientação. Tem pacientes que têm alteração morfológica fetal, neném mal formado. Então nós temos um especialista em medicina fetal que faz pré-natal daqueles meninos que têm alguma malformação aqui no hospital. Desde o primeiro pensar em gestar, a mulher ela deve se preparar nesse período pré-gestacional, né, avaliando a sua condição de saúde, para que realmente ela venha a ter uma gravidez de forma saudável e gestar um bebê bem. A mulher pensa em engravidar, a gente fala sobre planejamento reprodutivo. Então, quando eu vou fazer planejamento reprodutivo, eu tenho que primeiro procurar o posto de saúde, fazer alguns exames, saber se está tudo bem, começar a usar uma vitamina que a gente chama o ácido fólico, que a gente usa 3 meses antes de engravidar, que é para poder evitar que o bebê tenha algumas alterações, como o não fechamento do tubo neural. Então é importante que a gente procure o posto de saúde, coloque as vacinas em dia, faça alguns exames de sangue para poder estamos bem para poder engravidar. O pré-natal ele é importante para a prevenção dos riscos, né? Para estar identificando e para que essa mulher ela possa realmente desenvolver uma gravidez saudável, uma gravidez de qualidade, que possa gestar um filho, né, um bebê saudável para essa família. Eu moro em Morada Nova, no interior. Minha gestação, ela agora está tranquila, mas já tive internada 2 vezes. Passei sustos. 28 semanas eu tive internada, relato de parto prematuro, mas eu consegui sair, fiquei internada 4 dias e eu consegui sair da onde eu estava internada, com saúde, eu e a minha neném. O pré-natal está super bem, os médicos vão pegar nela, ela só não falta deixar, escutar o coração dela, que ela se mexe muito, ela chuta. E aí os médicos dizem, se fosse menina, eu ia dizer que ia ser jogador de futebol, porque as pernas não param. Ela tá super encaixada, já tá quase vindo, mas ela tem que vir na hora certa dela. Os cuidados que eu tô tendo, tomando as vitaminas, fazendo um pouco ali de trabalho em casa, para que ela seja uma menina muito saudável, me alimentando só coisas boas para ela, frutas, vitaminas, suco. Eu estou pensando na saúde dela e cuidando muito bem da minha gestação. Passo os cremes na barriga para ela sentir aquele carinho da mãe dela. O nome da minha bebê é Rebeca Eloá, que é 2 nomes bíblicos. Eu e o pai dela a gente escolheu, por ele ter muito conhecimento da Bíblia, e a gente teme muito a Deus também. E ela é uma promessa da nossa vida, né? Porque, embora que ela não foi planejada, mas assim que eu descobri que eu estava gerando, já foi uma coisa muito emocionante, que eu sempre cuidei de criança, eu sempre gostei de criança. Então ela vai ser muito bem cuidada e ela já é muito bem amada. Minha primeira filha, primeira neta da minha mãe, primeira netinha da minha mãe, primeira neta da minha sogra também, tá sendo muito amado, tá sendo uma ansiedade, é muita loucura, e é logo uma menina, né? Que menina, avô, estão tudo com ansiedade e ela tá sendo muito amada por toda a família. Eu tive alguns medos por causa de problema de ansiedade, se eu não conseguir, por exemplo, se eu tiver um aborto, eu não consegui segurar, sempre passou um filme na minha cabeça, que era a minha primeira gestação. Aí eu vi os vídeos na internet, as pessoas perdendo a sua bebê, aquilo ali mexeu muito com a minha cabeça. Só que aí, nada que joelhos no chão e orando muito a Deus, está tudo bem com ela. O guarda-roupa dela está recheado.
arrumei tudo, com aquela grande emoção dentro do meu coração. E o pai dela vai lá, olha, cheira, aí tem aqueles perfumezinhos cheirosos que a gente abre o guarda-roupa. Tá mexendo muito comigo, com minhas emoções. E os personagens tem muita boneca, muito urso de pelúcia, é tudo rosa, muita fralda. Tá tudo completo, só esperando a chegada dessa princesa. Agora a gente vai chegar aqui na enfermaria de número 106, mais precisamente no leito de número 2, para acompanhar uma verdadeira história de amor entre mãe, filha e agora o neto da dona Rosimeire. E aqui está a Sara e o pequeno Ângelo, recém-nascido. E aí, família, tudo bem? Tudo. E aí, Sara, conta pra gente qual a emoção que você sentiu em ser mãe e pela primeira vez. Ai, foi uma experiência inexplicável, por conta que do que eu passei na gravidez dele, né, ocorrer tudo bem, dele ser prematuro e tudo, é uma vitória. Nasceu prematuro? 35 semanas. Muita oração? Muita oração. Como Não, foram esses dias? foi muito intenso, né, por conta que eu pensei que ele ia precisar ir para UTI, mas não precisou de nada, só mesmo do banho de luz. E eu estou vendo que a avó não sai de perto, né, avó? Como é que foi esse processo todo? Foi doloroso, complicado, né? Vendo ela sofrer e não poder fazer nada, esperando a direção do médico agir para fazer o parto na hora certa. Mas agora o Ângelo chegou. Agora o Ângelo chegou, tricolor de aço. Ah, torcedor do Fortaleza já? Isso. E o pai dele? Não. A avó vai comprar uma briga, viu, Sara? E aí, o menino vai ser Fortaleza ou Ceará? Vai ser Fortaleza, já tem a roupa do leão, vai sorrindo. E me conta, né? Como é que é ter sua mãe ao seu lado? Porque Ai. mãe protege. É ótimo, por conta que muitas meninas não têm, né, essa oportunidade que eu tenho de ter a mãe por perto. E desde o tempo que eu me internei, que ela não sai de perto de mim. Sempre me apoiou, sempre. Em média, a maternidade escola Assis Chateaubriand realiza 364 partos por mês. São 4.370 em um ano. Ou seja, por aqui, as histórias de milhares de famílias se cruzam e a trajetória de muita gente ganha um novo sentido a cada nascimento. Antes dos meninos, eu não me apegava, assim, não tinha muito amor próprio, essas coisas, né? Aí depois que veio meus filhos, aí eu comecei a me amar mais, tô sendo mais amada por eles, me sinto protegida, porque tendo filho homem, você é uma mulher protegida. Eu me sinto assim, né? Quando eu olho pro Gael, assim, eu sinto uma emoção muito forte, assim, fico emocionada, dá vontade de chorar, dá vontade de apertar, dá vontade de beijar. Se pudesse, não tirava os olhos de cima dele. Quando vê uma pessoa assim, fica olhando, a gente já fica assim, com medo, sei lá, um instinto protetor, né? Tô vendo um bebezinho bem mimosinho da mamãe, né, Gael? Que precisa muito de proteção e cuidado, né, meu bichinho? Parece um bonequinho, mas um bonequinho bem mimosinho, né, mamãe? Estão todo mundo ansioso, os três, o pai e os dois filhos, né, que ficaram em casa, estão tudo ansiosos. Não vê a hora, ele ligando direto. Ah, já recebeu alta? Quando é que vai vir pra casa? Não sei o quê. Aí eu fico, e mais ansiosa fica eu. Cada médico que entra aqui, eu penso que eles vão me dar alta, né? Mas é assim mesmo. Eu espero que daqui para mais tarde eu chegue em casa. A amamentação, ela gera vários benefícios. Além da vinculação entre mãe e bebê, ela também serve como um alimento. Então, a amamentação, ela tem compromisso afetivo, de vinculação efetiva, como também de alimentação. É o melhor alimento para esse bebê. As primeiras gotinhas, ela já vai favorecer esse alimento ideal, como também uma resposta imunológica para ele, de defesa. Aqui na maternidade a gente tem o banco de leite, que essas pacientes vão ser orientadas a amamentar, como tratar o seu seio, como preparar aquela mama para poder você amamentar o bebê e as situações que podem, algumas dificuldades que podem aparecer.
do Banco de Leite, nós promovemos, apoiamos e protegemos a amamentação. Além disso, nós fazemos um curso direcionado para gestantes. Esse curso nós estamos, inclusive hoje, na modalidade online, para ter acesso maior ao público, e nós também fazemos o processamento do leite humano que vem de nossas doadoras. Na maternidade escola, nós temos 5 unidades neonatais. Esse leite a gente direciona para esses bebês mais graves que estão internados nessas unidades, sejam nas unidades de médio risco ou em UTIs. As mães que não conseguem ter uma produção láctea, infelizmente a gente não consegue ter esse suporte de estoque para a gente suprir essa falta de produção. Por quê? Porque o leite que é doado, a gente dispensa para as nossas unidades. Seriam necessários em torno de 10 litros por dia. E o nosso estoque não tem essa disponibilidade tão grande de leite, nem para os que estão internados ter esse leite em absoluto. Esse bebê que toma o leite materno, ele se livra mais rápido das infecções. É um leite completo, que ele traz inúmeros benefícios para esse bebê de crescimento e desenvolvimento. E a mãe também tem benefícios, né, no seu pós-parto, e a nossa sociedade, para termos uma sociedade sustentável. As nossas doadoras, elas podem ser internadas ou externas. Nós disponibilizamos de um motorista conforme as regionais do nosso município para pegar esse leite. A mãe que doa é uma mãe diferenciada, porque além de ela estar contribuindo para a boa amamentação do seu bebê, porque quando a mãe doa, a produção do leite é aumentada ainda mais, porque tem o esvaziamento da mama. Então, com o esvaziamento da mama, a produção da mãe aumenta e ela ainda pode ajudar a outra. A gente agradece de coração essas mães que têm essa disponibilidade, essa generosidade tão grande de ajudar o próximo. Eu tive um bebê há 3 dias, o nome dele é Ícaro. Aí eu estou aqui aprendendo as massagens para retirar o leite para dar a ele. Porque no momento ele não está podendo, eu não estou podendo amamentar ele porque ele está na UTI, né? Aí eu não posso ficar tirando ele. Então por conta disso, ele precisa se alimentar e eu fico retirando o leite para dar a ele. Cada dia que passa ele está evoluindo, né? E aí para logo a gente receber alta. Já tá tudo ajeitado, todo mundo ansioso, todo dia todo mundo pergunta, já tá pronto, vocês já vão vir? Aí é uma questão que a gente não tem como saber, né? Pelos exames dele que a gente vai conseguir. Muitos bebês que precisam, né? Tem muito bebê prematuro, que realmente eles precisam do leite para sobreviver. Então seria muito bacana se eu conseguisse, né? Eu vou tentar para que eu possa ajudar os outros bebês também. Eu gostaria de pedir às outras mães que puderem fazer a doação para ajudar os outros bebezinhos que precisam do leite materno. Vai ajudar muito e é um ato de amor muito grande. Não tenho como descrever como está sendo a minha sensação, os meus pensamentos. Será que eu vou cuidar muito bem dela? Agora minha preocupação para ser uma boa mãe multiplicou, porque é uma coisa assim que mexe muito nas emoções da gente, né? Da gente que é mãe. Ela está prevista para vir no mês das mães, então está sendo uma grande emoção para mim, misturada com ansiedade. Eu como de madrugada, toda hora que eu me levanto eu como. Ela me agradou, foi que eu sou apaixonada por açaí, ela também, ela só não gosta de pirão, não gosta de pirão de carne de gado. Toda vida que eu como, parece que ela aperta o cordãozinho legal e faz a mãe dela vomitar horrores. Minha filha não pode ser assim, que eu amo pirão, né? Aquele pirãozinho de carne de gado, é muito bom. E ela já não gosta. Mas se for um açaí ou um sorvete, 6 horas da manhã, ela não vomita. Ela sente tudo, né? Desde quando Deus me enviou para ser a mãe dela. Porque eu fui uma escolhida, ela também foi uma escolhida de Deus. E quando eu passo a mão, quando eu coloco, ela já chuta. Diga, mamãe, eu tô aqui. O que é? Não me perturbe. Aí eu viro de lado, às madrugadas eu me levanto, vou no banheiro 3, 4 vezes na madrugada.
mas eu vou sabendo que eu não tenho o que reclamar, só agradecer. Rebeca, meu amor, a mãe tá tão ansiosa, ela chuta, quando ela escuta a voz do pai dela, ela chuta, aí ela soluça e não para quieta. Que o Senhor dê muita saúde, e se for para essa menina ser uma promessa na minha vida, que ocorra tudo bem, que eu possa ter um parto normal, que eu não possa sofrer na minha gravidez, que o Senhor não me deixe permitir passar por uma cesárea, que a cesárea, ela demora um pouco para a gente cuidar. E ali eu quero um parto normal e rápido para mim cuidar muito bem dela, o mais rápido possível. Eu disse pro meu marido, vai ser uma confusão, porque você não quer tirar ela dos seus braços, e eu também não vou fazer nada em casa, vou ficar só olhando para ela. Aí disse que eu passava a madrugada todo dia olhando para ela e tá sendo, graças a Deus, ela trouxe muita felicidade, muito amor no meu momento ali que eu estava mais precisando. Deus enviou ela para mim. A gravidez é um sonho para muitas mulheres. Algumas delas enfrentam situações delicadas durante esse momento. A maternidade escola é responsável por atender boa parte das gestações de risco no Ceará. São casos que exigem procedimentos complexos, como cirurgias intrauterinas e tratamentos especializados para as mamães e para os bebês. Os problemas mais comuns da gravidez de risco começa com paciente hipertensa, paciente diabética, paciente obesa, paciente que tem faz uso de algumas medicações para poder cuidar dos seus problemas clínicos que podem afetar a sua gravidez. Uma vez identificada, essa mulher ela tem a possibilidade de tratar esses riscos. Isso favorece, né, e previne uma prematuridade. Os casos de bebê prematuro são comuns, sabe por quê? Por causa das complicações que nós temos na gravidez e da assistência inadequada. Por que assistência inadequada? Eu não faço aquele pré-natal daquela paciente que é hipertensa, diabética e obesa no local certo, naquelas maternidades de nível terciário. Eu chego na maternidade em trabalho de parto com um nível pressórico elevado, com uma gravidez de 28, 29 semanas de gestação. Então está correndo risco tanto a mãe, então está correndo risco o feto. Por isso que a gente às vezes precisa interromper essa gravidez cedo, porque a mãe está correndo risco, então o feto está correndo risco, e aí vai acumulando esses meninos nas nossas unidades neonatais. A gente tem situações de mães, né, que gestaram trigêmeos e conseguiram levar a gravidez, mães que com histórias de muitas perdas e que conseguiram engravidar, mesmo numa condição de risco, evoluíram com a gestação e essa mãe conseguiu sair com o bebê nos seus braços. Temos mãe que vem do interior, que vem em condições precárias e que consegue ter esse bebê. Uma das coisas que mata mais mulher no Brasil é a hipertensão na gravidez. E tem algumas medicações hoje em dia que a gente começa a fazer uso da gravidez logo após as 12 semanas de gestação, que é o uso, a depender da sua história obstétrica, eu já começo a usar o AS e o cálcio para evitar que eu tenha novamente risco de elevação dos níveis pressóricos durante a gravidez. Os exemplos são muitos, mas são histórias que nos comovem. Qual o melhor parto? O melhor parto é aquele parto que depois do neném nascer, tá a mãe e o bebê bem, seja ele vaginal, seja ele cesariano. O importante é que os dois estejam bem. Dona Rosimeira, é verdade que quem é avó é mãe duas vezes? Por quê? Porque eu creio que sim, né? É uma sensação imensa, muito boa. Eu creio que ele vai chamar eu de mãe. E a Sara? Não sei. Chamar de Rebeca, não. Rebeca, não sei, mas eu
É Sara Rebeca. É, E ele é o Ângelo Rafael. Rafael. Quem escolheu o nome? O pai dele escolheu o Ângelo e eu escolhi o Rafael. E a avó? eu fiquei neutra, não me meti. Não se meteu nessa Não, confusão. não. Como foi a emoção, Sara, de ter o primeiro filho, né, tão jovem ainda? A emoção muito grande? O que passava na sua cabeça? Assim, quando eu descobri, eu não queria aceitar, né? Por conta que eu pensava que eu não ia ter o apoio da minha mãe e tudo. Mas depois foi aceitando, minha mãe foi conversando comigo. Também ela engravidou cedo. Aí compreendeu mais. Você é uma mãe muito feliz hoje. Sou. E a senhora é uma avó feliz. Muito, muito. Agradeço primeiramente a Deus. Segundo, a equipe médica muito maravilhosa do hospital. Acolheu muito bem a gente, até agora, nesse momento. Né? Tivemos muitas aflições, choro, mas a palavra de Deus fala que o choro dura a noite inteira, mas a alegria vem pelo romper do amanhecer. Muita oração por aqui? Muita oração. O pai dela, muita oração, orando 24 horas por nós aqui, intercedendo. E agora a gente está indo com o anjo no colo. E qual a mensagem que você deixa para as avós, né? Que são mães também, 2 vezes. Que venha ter compreensão com os filhos, né? Amar verdadeiramente, porque não é só abrir a boca e dizer que ama, mas na hora da aflição, na hora que a filha estiver precisando, e eu estou aqui desde quando ela precisou do meu apoio, eu estou aqui até hoje. A senhora esteve lá do lado, segurando a mão. Passei mal, desmaiei, mas fiquei aqui com ela direto, né? Até agora. 2 meses já aqui. 2 meses na MEAC? 2 meses. E dessa segunda vez nós voltamos. Até agora estou com ela, hoje está com 10 dias. Não fui em casa, estou com ela direto, 24 horas. Se ela não dorme, eu não durmo. Fica pastorando o anjo. É assim. Uma gravidez de risco. Uma gravidez de risco. Né? Hoje em dia as gravidezes estão sendo de risco. Porque na minha época eu tive o meu filho e fui para casa no mesmo dia. O que é que você sente segurando o bebê nos seus braços? Ai, é uma emoção inexplicável. Você conversa com ele? Conversa. O que é que você diz com ele? Neném, cadê a neném de mamãe? Cadê, filho? Sorri pra sua mamãe. Olha a vozinha, achando graça já, viu? Bem calminho, bem quietinho. E assim a gente fica só babando, né? Parabéns, família. Obrigada. Ser mãe para mim é um privilégio. Agradeço a Deus por ter essa dádiva de ser mãe. Dar frutos. Eu sou muito grata por ser uma dona de casa e agora ser uma mãe e agora ter um diamante para me cuidar, que ela vai ser o meu diamante. Ela já é o meu diamante. Agradeço a Deus por ele estar bem, estar nos meus braços. Tem que ter muita coragem para ser mãe hoje em dia, viu? Quando você descobre, é uma sensação assim, como? Mas depois Deus vai encaixando tudo no seu devido lugar. Então, não se desespere, é tudo no tempo do mestre, é tudo no tempo dele. E esperar, entregar nas mãos deles, que a bênção vem. Vai, Gaia, eu vou passar na televisão, vai. Pronto.